Masterthings de hoje. O tema foco é dispositivos de internet das coisas. A liderança é do Fred Braga, da Bottom Up. Então, esse assunto foi pedido. A gente tem conversado com o pessoal do Masterthings para saber sobre as temáticas de interesse e a gente está buscando atender o pedido de todos que têm respondido à nossa pesquisa e marcado o bate-papo para entender como que a gente melhora as entregas do programa Masterthings para vocês. Deixa eu comentar que a gente fez, né, uma série, como eu tinha comentado no último Masterthings, né, uma série que a gente atualizou sobre tendências e a evolução mercadológica, onde eu e o João Pérez reunimos os relatórios de consultorias renomadas, como Gartner, Frost & Sullivan, GSMA, Statista, KPMG, entre outras, mais da nossa experiência, e o nosso foco foi aquecer as pessoas, né? Entregar verdadeiramente algo que fizesse a diferença nesse resumo, e vocês do Masterthings vão ter acesso, porque foi gratuito durante a transmissão, mas a gente vai colocar esse curso à venda, mas vocês, mais um bônus aqui do Tudo sobre a IoT para quem faz parte do Masterthings. A próxima agenda de abril vai ter a liderança do Lorival, e ele vai trazer um case muito interessante, porque ele vai misturar robótica, metaverso com aplicação na saúde, unindo empresas privadas, academia. Então, a ideia é trazer a histórico dele, desse projeto, que é um projeto Brasil, e que está num piloto. Então, vai ser bem interessante. Anotem, vai acontecer no dia 15 de abril, às 9 horas. Depois eu atualizo lá para vocês, tá? A data para vocês fazerem a inscrição. Na verdade, a data... Bom, é isso. Quem vai estar em Curitiba participando do evento que acontece essa semana de cidades inteligentes? A Advantech, que é do nosso grupo, vai estar por lá. Então, aproveitem essa aproximação, quem é da região. E a ideia aqui é ser bem interativo, com perguntas e respostas. Então, Fred, a janela é sua. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, Thelma. Estou revendo algumas pessoas aqui. Queria, Rodrigo, aproveitar e acabei de receber o Obrigado. E Sandro Tama, eu sei. Thelma, eu vou compartilhar aqui alguns slides que vão servir para a gente... A ideia original da Thelma era um bate-papo, mas esse bate-papo vai ser guiado em cima da experiência, da nossa experiência com a internet das coisas. E aí eu vou apresentar os primeiros slides e depois a gente vai começar a conversar em cima do que nós temos. O meu sócio, Wellington, está presente aqui. Eu convidei. Bom, vamos compartilhar, né? Tá, ok. Porque deu um delay, né? Para mim já estava aqui, né? Bom, então, a Thelma fez uma provocação, assim, da chamada, eu achei interessante. Qual seria o motivo das pessoas estarem aqui, né? nesse momento? Então, ela colocou bem aberto, mas pelo que eu estou vendo, as pessoas que têm aqui já trabalham com a IoT, não é isso? E essa primeira questão é, se você não trabalha com a IoT e quer atuar nesse segmento, e quais seriam os segmentos que você poderia atuar? Existem várias opções, a gente vai ver, né? Já usa dispositivos e gostaria de customizar o produto para a sua empresa, é uma opção também. Dispositivos passa a ser a escolha. Eu vi pela conversa que teve preliminarmente aqui, que também é um problema, tá certo? A escolha de dispositivos e também a importação de dispositivos
Não sei se alguém aqui está importando diretamente da China, por exemplo, mas também é um motivo procurar um substituto nacional, né? E outras que vocês podem me dizer ao longo da conversa. Esse bate-papo, nós estamos desde 2011 nesse mercado com a Bottom. Ela colocou uma coisa que eu achei interessante, que é a maturidade do IoT quando o assunto é negócios viáveis. O que ela quis dizer, eu acho, é que nós somos uma indústria de dispositivos, né? E no nosso modelo de negócio, a gente tem que escalar a produção. Então, não dá para você escalar se não vende. Se você escala aquilo que você vende. Então, não tem jeito, né? Essa é uma condição que eu acho que o blá 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 é porque tem muito projeto de IoT, mas, assim, se fala em trilhões, bilhões de dispositivos, mas os projetos concretos que vão se realizar tem uma dificuldade grande de você expandir o número de devices, né? Dispositivos IoT com flexibilidade e conectividade, isso é uma coisa interessante. Cada vez mais a gente está tendo opções de conectividade, e isso está se refletindo na oferta dos dispositivos. Dispositivos conectados sob medida e casos de sucesso em cidades inteligentes e utilidades. Então, essa é mais ou menos o campo em que a Bottom atua, que ela resumiu nessa experiência, né? Me defino primeiro aqui como músico, para colocar para vocês que a minha visão é uma visão bastante ampla. Então, eu fui professor realmente por 37 anos no Instituto Federal de Pernambuco, que no passado era escola técnica, virou Cefet e depois virou IFPE. E eu passei 37 anos como professor de eletrônica e telecom. Eu já fundei mais de 7 startups, na verdade. Desde 1979 que eu monto empresa, já quebrei, já vendi, já fechei, né? Todas as experiências a gente já teve. Só que a Bottom Up ela foi constituída em 2011. Portanto, nós completamos agora, em março desse ano, completamos 12 anos de existência. Tem várias patentes registradas, produtos lançados no mercado, temos muitos. Coloquei esses aí, só produtos da última empresa para cá, para a Bottom Up. E fundei a Bottom Up juntamente com o meu sócio, que está aqui assistindo, que chama-se Wellington Messias, que é o nosso diretor de tecnologia. Vou falar rapidamente da Bottom Up, para aqueles que ainda não conhecem, certo? Nós somos uma indústria eletrônica desde 2011, com sede aqui em Recife. Nós temos experiência com hardware, software, embarcado, principalmente. IoT, nós entregamos mais de 300 mil devices. Conhecimento e certificação Anatel e Metro, é uma coisa que se faz constantemente aqui. Design industrial internalizado, nós temos um design industrial aqui. Os nossos moldes são próprios, nós não injetamos ainda, essa planta não injetamos. Montagem automatizada, manual, gigas de teste. Nós temos algum incentivo fiscal e temos ISO 9000 já há mais de 3 anos que nós temos certificação ISO 9000. Esse é o nosso time, eu cuido de negócios, inovação, o Hélio cuida de tecnologia e engenharia, a Elma, administração e finanças e o Elon, indústria e qualidade. Esse é o time, atualmente tem mais de 40 colaboradores, né, na planta atual. Algumas áreas internas da Bottom Up, temos de P&D, administração, montagem manual, montagem mecanizada, almoxarifado, enfim. Essa nossa planta atual tem capacidade de produzir 150 mil devices por ano. Mas nós vamos para a planta nova, que, se tudo der certo, vai ficar pronto até meados do ano que vem, e lá nós vamos conseguir produzir 300 mil devices por ano. Exatamente. Numa área chamada Parquetel, é uma área própria para a indústria de eletrônica aqui em Recife.
Nós trabalhamos com conectividade LoRaWAN, NB-IoT, LTM, KTM, né? GPRS, Wi-Fi e Bluetooth. São os nossos dispositivos. Nós trabalhamos com Sigfox também, mas hoje eu não tenho nenhum produto hoje em linha com Sigfox, mas nós também já temos e trabalhamos. Algumas aplicações, nós temos produtos em várias verticais. Essas são algumas delas. Telegestão de iluminação pública hoje é a vertical mais importante da Bottom-up em 2023. A gente está trabalhando para que haja um equilíbrio, um reequilíbrio das verticais da gente. Antes era o gás, que era mais forte em nossa vertical. Temos a parte de proteção elétrica para a iluminação pública, que é muito... Temos 2 produtos aqui. Temos telemetria de água e gás em condomínios, telegestão de ambientes, controlando ar-condicionado, temperatura, umidade, iluminação e tudo. Temos rastreamentos de objetos outdoor, usando uma tecnologia de GPS Cloud GPS, né? Que é um GPS de baixíssimo consumo, e essa mesma tecnologia aplicada a rastreamento de boi, que é um mercado que está se organizando. Eu vou mostrar para vocês. Esse mercado não estava, digamos assim, formatado, e agora começou um processo de formatação legal desse mercado de rastreamento de boi. É um mercado muito grande, um mercado de IoT massivo, certo? Nós temos alguns produtos exclusivos para a Supergasbras, o Super Botão, a balança, que é Smart Scale, e o Flowmeter, que é o nosso novo produto, está na fase final de desenvolvimento, que é um medidor de gás ultrassônico para os bujões de 13 quilos. São medidores pequenos. Bom, eu fui rápido aí para... Eu queria já dar uma parada aqui, porque eu vou entrar nessa visão de IoT massivo. Eu fiz questão de mostrar quais são os segmentos em que é a Bottom-up e por que a gente partiu para isso, né? Mas antes eu queria já abrir, então, para perguntas e conversa a partir do que eu já expus, tá certo? E é a minha experiência pessoal, a Bottom-up e as verticais que a gente atua. Vamos lá, podemos... Pessoal, como o portfólio é extenso e vocês têm algumas necessidades específicas, a ideia é que ele filtre e fale especificamente de produtos que sejam alguma demanda mais urgente de vocês. Então, está aberto aí para perguntas. Quem quer perguntar? Veja, eu só queria esclarecer, antes de fazer a pergunta, em 2011, o termo IoT não era um termo. IoT 2013 é quando o conceito de IoT começou a subsurgir, a englobar telemetria, rastreamento, M2M e por aí vai. Aí começou tudo a virar, realmente, a automação virou tudo IoT, né? Então, o IoT tomou uma dimensão maior. Hoje nós somos uma indústria de devices de IoT, mas a Bottom-up era Bottom-up Telemetry, né? Sim. Então, nossa visão é de IoT massivo. Então, há um contraponto sobre isso. E a gente vai ver mesmo agora, na conversa que a gente vai ter, né? A gente pode colocar, né, Fred, é o IoT das pequenas coisas, também Sim. conhecido como IoT das pequenas coisas. Ô Fred, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, até aproveitando uma imagem aí, parabéns pela indústria que você tem, né, inclusive o investimento, né, que você está fazendo aí, né, a empresa, né? Eu vi lá que tinha uma placa lá, Pernambuco, trabalhando lá. Você teve apoio aí, você tem apoio aí, tem agência de fomento, de apoio para investimento, tem coisas assim que te permitem, por exemplo, ter, né, todo empresário, né, todo empreendedor como você, né, empresário, é sempre bom ter algumas linhas, né, de apoio, né? Isso existe aí na região? Conta para, se você puder só dar
rápida pincelada disso, né? Porque eu acho que é importante a gente conhecer a realidade de outros estados. Né? Essa vez que eu coloquei aqui nas nossas competências, né? Nós temos um incentivo fiscal, chamado PRODEP. O PRODEP se aplica a toda a indústria de Pernambuco onde haja inovação. Então, esse é um programa, e esse programa é fundado em cima do ICMS, certo? Com um rebatimento que chega, na nossa região metropolitana, a 75% do valor a pagar. Então, é uma forma indireta Muito bom, é um grande incentivo, sem dúvida. Então, temos... Fred, não, tem a pergunta aqui do Seile no chat, não sei se você tinha terminado, achei que sim. Eu não estou tendo acesso aqui, não, mas você... Tá, ô Seile, você pode falar, você já falou muito antes da reunião, ele não quer mais falar, já gastou a saliva, agora é só o dedinho. Ele queria que você falasse sobre o sensor de fluxo e se pode ser não intrusivo. Você fala no ultrassônico? Ultrassônico. Veja, nós, antes de fazermos esse projeto, nós temos que resolver a medição de fluxo e experimentamos vários sensores, certo? Mas, no caso, todos são invasivos. Existe a solução ultrassônica Clip-on, que você não invade o duto, tá certo? Tem vários fabricantes usando isso. Mas nós não desenvolvemos nenhum sensor Clip-on. No começo, nós começamos a utilizar o sensor e a solução de processamento de sinal de uma empresa chinesa. Mas, então, hoje a gente só compra mesmo um sensorzinho, mesmo, um transdutor ultrassônico. O resto a gente faz tudo. Então, mas para essa solução Clip-on, tem que fazer outro desenvolvimento, né? Como não era uma demanda do cliente, isso é um projeto contratado, né? Isso é um projeto que foi contratado. Como não é uma demanda do cliente, o fluxo, nós teríamos que ter uma câmera aqui dentro para fazer a regularização do fluxo, não ter turbulência, tem um monte de detalhes técnicos em relação a isso. Mas não fizemos nada não invasivo, tá certo? Não fizemos até agora nada não invasivo. Ele usa o tempo de trânsito, ele usa a tecnologia por tempo de trânsito, não é por dupla. Ô, Fred, inclusive, uma das questões, né, das demandas que eu passei para você, as pessoas não estão aqui do Master Things que comentaram, né, mas que a Bottom Up, tendo demanda, está aberto para fazer projetos, funcionar como uma software house e também a fabricação de produtos customizados com uma marca específica. Verdade. Essa pergunta é interessante porque isso remete ao que eu falei sobre a IoT e massivo. Nós tínhamos dois caminhos, certo? Existe um caminho que é o hardware como serviço, certo? E temos o outro caminho que é o uso de integradores, né? O caminho que a Bottom Up usou foi dos integradores. Mas nós começamos a Bottom Up em 2011, desenvolvendo um produto, como o Thelma falou, uma empresa nos contratou para a gente criar produtos inovadores e nós começamos a desenvolver os produtos, esses projetos financiados pela própria empresa, né? No final, esses produtos aqui são exclusivos, porque são produtos da empresa, né? Agora, todos eles são produtos escaláveis, né? Porque não faz sentido, a não ser que eu me tornasse apenas um laboratório de desenvolvimento, mas isso aí hoje a gente não consegue viver disso no Brasil hoje, tá certo? Então, por isso que a gente busca soluções de devices que sejam escaláveis, ou que tenham um alto valor agregado. Também é uma segunda alternativa, que o volume pode não ser alto, mas o valor agregado pode ser alto. Isso é uma alternativa viável para a Bottom Up.
né? Normalmente não desenvolvemos coisas muito grandes, né? Assim, são coisas menores, são dispositivos menores. Vou mostrar um exemplo. Esse aqui é um dispositivo, é o maior dispositivo que a gente já fez até agora. É uma balança, né? Mas a maior parte dos nossos dispositivos são pequenos assim. São dispositivos pequenos assim, né? Por sinal, esse aqui é o primeiro produto que a gente fez, é o botão. O nosso primeiro produto. Então, nós estamos abertos, sim, Thelma, a fazer propostas mediante solicitação de demanda, mas é importante que a gente já defina lá no começo qual é o preço que o produto tem que ser vendido e qual é a escala de produção. E são duas coisas que a gente não começa um projeto sem essas duas informações. Porque não adianta fazer algo como isso aqui e no final descobrir que eu não consigo vender. Então, a primeira coisa que se define, além dos requisitos, é o preço. Qual é a expectativa de preço do produto e qual é a escala de produção. A partir daí, você pode concluir que o seu projeto é viável ou não. Maravilha. Roberto, por favor. Olá, Fred. Boa noite. É o Roberto aqui do Rio de Janeiro. Tudo bom? Deixa eu te perguntar sobre os sensores aí que você falou de gás e de energia elétrica. O seu equipamento independe do medidor que o cliente tenha? Tá, essa pergunta é legal. Eu tenho um produto chamado TX, vamos falar de energia, né? Tá. Eu tenho um produto que está sendo implantado agora no Galeão. Certo? Ele é um rádio, feito esse que está aí mostrando telemetria de água e gás, é um rádio pequenininho. Tá? E ele tem uma versão que é um barramento Modbus, RS485 Modbus. Então, o que acontece? Quando você vai integrar, você tem que passar a tabela de memória para ele ler lá no barramento do dispositivo, ler as posições de memória para mandar. Então, a maior parte dos medidores de energia tem essa facilidade de você ter um barramento que você pode ler internamente. O que vai mudar muitas vezes é a tabela de memória, que pode mudar a tabela de memória, mas isso é uma customização que a gente pode fazer. Vem cá, se eu entendi direito, você não precisa que o medidor tenha RS485, é isso? Veja, quase todos os medidores industriais, eu falo, certo? Tem um barramento RS485. Outros têm aquele barramento infravermelho frontal, que se faz telemetria também por ele, certo? Mas na indústria, a maior parte tem um barramento RS485. Quando não tem nada disso, ele tem uma saída pulsada, que aí eu tenho um rádio também para saída pulsada, mas só vai mandar o quilowatts. Mas eu não estou falando de medidor industrial, estou falando de medidor residencial, de um prédio, por exemplo. Será que você tem condição de ler o quilowatt-hora consumido? Tem. Todos os medidores, estou falando principalmente dos digitais, né? Você está falando agora, os residenciais praticamente são quase todos digitais hoje. Sei. Né? Eles têm uma saída pulsada. E com a saída pulsada, aí a gente põe esse rádio que está aí na sua frente agora, junto do medidor de gás. Não tem um rádio aí, você está vendo? Esse rádio chama-se TX400. Ele tem 4 entradas pulsadas. Então, um rádio desse consegue ler 4 medidores. Tá. Esse rádio é muito utilizado mesmo. A gente vende muito esse rádio justamente para os integradores que são individualizados em condomínio. Tá. E você só vende o equipamento, não é isso? Só. Tá. Beleza, te agradeço. Vou te procurar depois. Tá legal. Ok? Obrigado aí pela resposta. Esse é o TX400, é próprio para condomínio. Deixa eu só esticar um pouquinho a pergunta. E para gás e para água? Não, aí ele é mais usado para gás e água. Mais usado para gás e água. Tá.
Tanto que aí no slide eu só botei água e gás, tá vendo? Pois é. Eu perguntei de energia elétrica, mas está aqui de água e gás. Ok, obrigado, tá? Mas vamos lá, gente. Então, essa visão de IoT massivo foi uma decisão muito... porque a Bottom-up não é uma empresa que tem investidor, ela é alavancada pelos próprios sócios, né? Então, nós tivemos que tomar a decisão de ser indústria. E, para ser indústria, a gente tinha que escalar a fabricação. E é isso que a gente tem feito até hoje. A gente tem cada vez mais aumentado a nossa capacidade de produção para poder conseguir manter o loop, né? Que é manter tecnologicamente atualizado, o parque industrial também atualizado. Então, nós partimos para o IoT massivo. E tem alguns segmentos, como, por exemplo, o marco do saneamento é relevante para a gente. Tá? Porque eu já vinha no processo, mas essas metas de universalização do saneamento, eles começaram a surgir novos tipos de cliente para a Bottom-up, né? E vocês vão ver que nós temos produtos hoje que são vendidos para essas empresas que estão eficientizando o saneamento, né? E a gente percebe, de fato, a existência de mais recursos, né, de mais pedidos de proposta nesse segmento aí. Esse é o diagrama geral do sistema de saneamento, mas a gente não atua na parte do manancial. Essa é uma área imensa de sensores que tem aqui. Essa área vai precisar muito de sensores, desde o manancial, estações elevatórias, adutores, tratamento de água, adutora, reservatório, toda essa área aqui, toda essa área de suma importância, mas a Bottom-up não tem nenhum produto em nenhuma dessas áreas aqui. Mas essa é uma área que vai demandar e que tem muito, muito dinheiro colocado nesse negócio aqui. A gente está focado muito mais na rede de distribuição. A rede de distribuição consiste da parte de água e a saída para esgoto. Esgoto, coleta de esgoto, a gente não tem nenhum produto, mas quem estiver pensando em produto, essa é uma área altamente deficiente, muito deficiente de sensores de IoT. E precisam. Tá? Outra área muito carente é a parte de qualidade de água. A gente não tem nenhum produto na área de qualidade, mas o monitoramento da qualidade da área na rede é realmente uma demanda. A gente monitora o quê? Vazão e pressão de rede. Aí sim eu tenho rádio para fazer isso. Tá? Mas existem outras coisas, como qualidade de água e a parte de esgoto, que a Bottom-up não atua, mas é uma área que tem recursos muito intensos e tem demandas. Nós usamos tanto LoRa, Sigfox, NB-IoT e LTE para cobrir, atender. Então, atualmente, basicamente, a gente usa LoRa, NB-IoT e LTE, CATIM, no caso, para atender as empresas integradoras que ganham licitações e ganham RFQs nessas empresas que atuam na eficientização do grid da rede de distribuição. Seja o consumo individualizado, mas também, então, principalmente hoje, o monitoramento da rede, certo? Para se trabalhar a perda de água. Ô, Fred, tem um grande concorrente, né, que é uma empresa também fabricante, que ela levantou algumas tendências, 5 tendências agora de 2023. E ela não cita o LoRa, ela cita o CAT-M e o NB-IoT. Queria saber como você vê isso e depois chamar o Clóvis, que ele também tem perguntas aqui para você. Vou responder essa pergunta. Veja, hoje mesmo eu tive que responder essa pergunta, por você, eu tive que responder essa pergunta hoje. Veja, o que acontece? A maior parte da distribuição de água, então, no segmento que eu trabalho, que é a distribuição de água, né? Medição de fluxo d'água e pressão de rede, elas estão situadas nas grandes cidades. No momento, estão situadas nas grandes cidades.
E no Brasil, hoje, todas as grandes cidades têm LoRaWAN. Então, não existe nenhum rádio mais barato do que o LoRaWAN. Não existe. Ainda hoje, no Brasil, certo? Mesmo a China tendo definido que o NB-IoT é o padrão deles lá, certo? Mesmo eles tendo definido isso, ainda não é comparável o preço de uma solução LoRaWAN para uma solução. Por exemplo, o meu rádio, que é IP68, que trabalha para medição de vazão ao relento e tal, esse rádio custa 220. Já um rádio NB-IoT custa 280. É um rádio IP68, um rádio que tem uma bateria de longa duração. Tá? Mas não dá hoje, quer dizer, o cara ganha uma licitação como o cara ganhou na Bahia. Então, grande parte da entrega dele vai ser em Salvador. Mas vai ter uma cidade aqui, ali. Essas outras cidades ele não vai conseguir atender com LoRa. Então, ele atende onde tem LoRa com LoRa, que é mais barato. E depois, e nas outras áreas, ele põe os rádios que não são LoRa. Esse rádio da gente, ele fala, ele tenta inicialmente NB-IoT, se não conseguir, ele tenta KTM, e se ele não conseguir, ele liga GPRS, ele vai via GPRS. Então, é um rádio que a gente fez para atender a realidade das empresas de saneamento, que normalmente são estaduais ou municipais. Tá certo? Então, eu diria hoje, ou você usa a LoRa, que é mais barato, se você puder usar LoRa, use LoRa, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas se não der, por questão de cobertura da rede, usa uma outra solução. Que a gente não tem no mesmo rádio, no mesmo equipamento, os dois rádios, que aí seria um desperdício. Um rádio desse ia ficar ocioso. Né? Hoje a gente não tem no mesmo equipamento o rádio LoRa e o LTE, a gente não tem. Tá bem, obrigada. Clóvis, obrigada por ter aberto a câmera. É sempre bom quem perguntar, né? Abrir a câmera é mais confortável para quem está respondendo ver a pessoa. Pode ir lá, Clóvis. Tá, Fred, você mostrou aí um leitor de água no condomínio, em um apartamento. Eu vejo uma oportunidade, você falou de cobertura, até mesmo do prédio colocar um gateway, né, para poder atender os apartamentos. Tendência boa. Sim. Para o instalador, para o consumidor desse equipamento, você vê que é a Compesa, no caso a Compesa em Recife, é o condomínio ou é o usuário final? Ou os dois? No começo havia uma tendência. Pernambuco é um dos primeiros que começou a individualizar a medição, foi a Compesa, um dos primeiros. Né? E eles implantaram no começo o sistema onde ele botava o hidrômetro lá no apartamento, tinha a reforma da tubulação, que era os prédios, e o leitorista entrava no prédio. Isso aí é impossível, isso aí é inviável. É inviável. Então, esse negócio do leitorista entrar para ler, então isso nasce a telemetria, a partir daí que ele tem que fazer a leitura disso sem precisar entrar no prédio. Existem várias soluções tecnológicas, existe aquela que você passa fora do prédio e pega os sinais todos eles, uma solução que tem da DIL com 434 MHz, mas também essa solução não é boa, porque você tem que ir lá presencialmente. Né? E algumas empresas, como, por exemplo, que eu tenho conhecimento, né, do Rio Grande do Norte, de Alagoas, que fizeram o seguinte: exigiam que a empresa que fosse fazer telemetria integrasse a plataforma de telemetria no sistema de billing deles, para eles poderem fazer as rotas de leitura automaticamente lendo. Então, quem implantava era o condomínio, mas a companhia de saneamento lia isso e emitia as contas. Esse é um segundo modelo. Na prática, o que prospera mesmo hoje é o terceiro modelo, é o que São Paulo mais difundiu, que é o condomínio ou a administradora do condomínio implanta o sistema e ela faz o rateio da conta, certo? A concessionária emite só o macro medidor, mas a micromedição
passa a ser uma lógica do próprio condomínio. Eu vejo esse modelo como que prospera mais. Certo? Não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu. A única dúvida é o condomínio fazendo isso, ele compartilha. Onde é que fica a credibilidade ou a confiança da Compesa, nesse exemplo, em aceitar a leitura que ele está fazendo no equipamento que foi instalado pelo condomínio? Existe um processo anterior de certificação. Primeiro, a solução é certificada pela empresa de saneamento, que é uma burocracia imensa, só então ele só aceita as implantações com base naquela tecnologia. A Sabesp fez muito isso usando, não foi rádio, não, foram fios, instalação com CLP, com tudo. Tinha, não sei se ainda tem, em São Paulo, muitos condomínios. E era uma solução que era homologada pela Sabesp na época. Então, eram poucas empresas, ou algumas empresas, que tinham essa certificação. O condomínio só podia fazer com aquelas empresas que faziam parte de um rol de empresas com a solução pré-homologada. Né? Esse caminho termina não sendo bom para a empresa. Termina não sendo bom eu digo para a empresa de saneamento, eu falo. Né? Agora, a gente não pode esquecer que daqui para frente a preocupação com vazamento, a preocupação com desperdício de água vai começar a funilar isso aí. Isso aí vai funilar. Vai haver muita pressão depois, porque as perdas, eu vou mostrar para vocês aqui, as perdas são absurdas. Né? E assim, até como pauta, né, desse levantamento que eu comentei Veja o mapa de que perdas a gente aqui, fez, né? Pessoal, a sustentabilidade é a pauta relevante, né? Se a gente for selecionar a top 3, ela está entre as 3. Então, todo mundo que tiver com olho em como contribuir para melhorar o planeta vai estar bem. As indústrias estão procurando isso e as empresas de tecnologia. É relevante ações concretas no que tange a sustentabilidade. Vejam aí o mapa do desperdício, da perda, não é nem desperdício, da perda. É um negócio inacreditável, quase inacreditável. Né? Cláudio, você está em que estado? Eu estou na Carolina do Norte. Longe. Mas Mas eu sou daí, da terrinha, eu sou da terrinha. Então você está vendo. Eu não sei qual é a perda aí, não. Eu não quero dizer que a perda vai ser levada. Mas a perda é um problema que a gente vai ter que encarar de frente. Você imagina um lugar onde você tem uma perda de 76,5%. Você joga fora. Perda, você está jogando fora. Está perdendo. É inacreditável, mas é verdade. Aqui eu fiz uma diferenciação entre perda e desperdício, tá certo? E o ponto fiel dessa balança aí é o medidor do consumidor. Então, a Lei 14.026, que é a que estabelece o marco, definiu que a ANA iria estabelecer as normas de referência para a redução progressiva do controle da perda de água, certo? Mas agora, em janeiro desse ano, houve uma medida provisória que alterou a estrutura e quem vai cuidar disso agora é a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental e Ministério das Cidades. Esse órgão está se estruturando, mas podem ficar atentos que vão vir normas muito mais rigorosas com relação a essa questão da perda. Então, você tem aqui perda física, por isso que vai se estar gerenciando pressão de rede, vazão de rede, para poder começar a descobrir vazamento. Uma das coisas que causa maior vazamento numa rede é você fazer o abastecimento intermitente, ou seja, você fecha, aí o tubo seca. Aí você abre a rede, o setor, aí o tubo entra. Esse movimento provoca alguns golpes de ariete, e esses golpes
À medida que a tubulação vai ressecando, ele vai começar a criar vazamentos ao longo dessa rede. Então, essa é a perda física, vai ser combatida e vai precisar de tecnologia, gente. Não tem como fazer isso, porque esses canos estão enterrados no chão. Não tem como fazer isso se você tiver uma tecnologia para monitorar vazão e pressão dessa rede. Não tem como. Então, esse é um ponto que é a perda física antecede ao medidor da residencial. Então, a água que chega no medidor, tá certo? Já é uma fração da água que foi produzida, a água potável, por favor. A água que foi tratada, ela já é uma fração que chega aqui. Quando chega no medidor, existe um negócio chamado perda metrológica, que é a qualidade do medidor. E isso aqui tem a ver com as tecnologias que ainda estão sendo utilizadas. Então, você usa medidores velocimétricos com turbina nesses pontos aqui, e aqui você tem uma perda muito grande de metrológica. Quer dizer, é a água que passa e você não mede ela. Então, se você não mede, você não fatura. Existe um negócio chamado perda comercial, que é a água que foi faturada, mas o cara não pagou. Isso é outra coisa. Tá certo? Mas perda física, perda metrológica. Agora, daqui para frente, a água que o cara consumiu, que o cara pagou, se ele não der uma destinação a essa água, por exemplo, a válvula de descarga dele está com um problema na boia. Isso aí é desperdício. Não é considerado perda, é um desperdício. Do ponto de vista do consumidor, é uma perda. Quem pagou, mas não usou a água. Certo? Mas, para a questão ambiental, isso é um problema. E, então, os controles vão entrar até dentro da sua casa. E não tem como fazer isso sem ser com tecnologia. E, por esse motivo, nós nos posicionamos estrategicamente da seguinte forma. Nós já desenvolvemos o hidrômetro ultrassônico, certo? Esse aí é nosso, né? Foi desenvolvido por gente. E o micro, que a gente não chama nem de hidrômetro, a gente chama de sensor de água. A ideia desse sensor é colocar em todas as saídas de água, de empresas, de tudo, onde você vai ter um monitoramento em tempo real do consumo da água dentro do domicílio, dentro da empresa, certo? Com micromedidores, todos eles rodando em cima de uma plataforma que vai começar a indicar a sua projeção de consumo e o uso da água que você está pagando. E temos um medidor, que é o Aquameter, que esse medidor é um medidor ultrassônico, já conectado. A gente vai ter na versão LoRaWAN e na versão LTE, viu, Thelma? Aquilo que eu falei. Por quê? O lugar onde não tiver LoRaWAN vai ter, com certeza, o 4G LTE. Certo? Então, esses são dois dispositivos que vão ser fabricados na fábrica nova. Eles ainda não estão no mercado. Mas o que quis com tudo isso dizer que a gente olhou para esse mercado e viu o que a gente faz, quais são os dispositivos que vão, na nossa visão, isso aqui pode se tornar um spin-off da Bottom Up. De tão grande que isso aqui é. Isso é um segmento muito grande. Vamos lá, Roberto, por favor. Frederico, esse fornecimento intermitente de água tem outros problemas também. Eu moro aqui em Niterói e aqui tem um... Primeiro que se você mora numa residência, você tem que receber a água e colocar numa cisterna e usar uma sua bomba para bombear água para a caixa d'água, né? Eu falei aqui, aqui no Nordeste é o básico, isso aí é o normal. Eu falei com a minha tia, que tem uma casa em São Paulo, no bairro do Brooklyn, ela não sabia nem o que era cisterna, porque a água, fornecimento é direto e vem com pressão suficiente e joga na caixa d'água diretamente, quer dizer, você ainda economiza com energia elétrica, né? Agora, uma outra coisa é muito comum aqui em Niterói, eu não sei no Rio, mas aqui é o medidor de água marcar ar. Sim, porque quando eles ligam, quando eles abrem a água, aquela água ela tem que empurrar o ar que está no cano. Perfeito.
e você não pode instalar nenhum aparelho antes do medidor, que é a Águas de Niterói, está privatizado, né? Lá no Rio é SEDAI. Você não pode botar, você pode botar depois, mas depois ele já mediu o ar, pô. Né? Esse seu medidor consegue detectar isso? Ele detecta, ele mede fluxo reverso e ar. Maravilha, maravilha. Agora, essa medição que você faz dos medidores da concessionária, a concessionária ela não interfere, ela permite que isso seja feito? Não. Veja bem, o macro medidor, quem mede é a própria concessionária. Eu tenho muitos clientes, integradores, que têm contratos com as empresas de saneamento e, normalmente, eu não vou dizer que se todas, mas vou dizer muitas, já fazem medição de medidores de grandes condomínios. Ou seja, tá? Então, eles põem lá o cabo de pulso no medidor e eu ponho o cabo de pulso no meu rádio, certo? E levam essa informação lá para cima. Tá, mas no caso do medidor de energia elétrica, ele é da concessionária. Veja, dependendo, se essa telemetria que vai ser feita lá no quadro, porque o medidor de energia elétrica tem uma característica diferente dos outros, né? Eles estão todos agrupados no quadro. Certo? Isso é uma coisa boa do ponto de vista de instalação, certo? A saída, eu não sei responder essa pergunta, se você pode pegar a saída pulsada e ligar alguma coisa lá. Isso eu não sei responder, mas em princípio pode. Por quê? Porque depende, você não vai interferir nos cabos de entrada, saída e aterramento. É uma saída de sinal. Tá? Entendi. De gás e água, é isso que você falou. Eles estão nos pavimentos. Eu sei que o gás aqui, no meu prédio, por exemplo, tem um medidor que é da empresa que aqui é Naturgy. Sim. E ela cobra em função do que é medido lá nesse medidor. No né? geral, esse medidor dela pode ser que tenha telemetria ou não, mas é um só. Mas esse é um só. A conta que vem para o condomínio e não para os condôminos, ela vem com todo o gás consumido por todas as unidades. Aí depois, quando sai dali, tem um medidor para cada apartamento, tá? Mas aqui, qualquer manutenção que é feita, se você não chamar a Naturgy, dá problema. Enfim, mas é um caso a se estudar, né? Porque aí é questão de manobra, né? Porque tem uns registros, porque tem que fazer manobra e tal, né? Mas tem um medidor por apartamento lá? Aqui tem um medidor para cada apartamento. Pronto. Esse medidor aí, muitas empresas fazem telemetria dele. Eu tenho muitos clientes, eu tenho milhares de clientes que fazem medição do consumo desses medidores de gás, usando cabo de pulso, certo? Mas essa telemetria, ela vai para a administradora do condomínio fazer o rateio. Claro. Legal. Beleza. Obrigado aí pela sua resposta. Bom, Fred, já que você está falando de dispositivos massivos, o que mais sai por aí? Gás natural é outro mercado em crescimento, né? Não era. Nós temos um contrato com uma empresa de GLP, que é gás liquefeito de petróleo. Né? Eles normalmente são vendidos em cilindros e tal. Tem para condomínio, tem cilindro de 13 quilos, que é o que a gente trabalha mais. Tem cilindros de 45 quilos, que são usados em restaurantes, e alguns condomínios também usam. E assim vai. Tem aqueles cilindros de gás e tem uma logística de abastecimento, de troca de cilindro, de recarregamento dos cilindros. Essa é uma tecnologia. O que está vindo agora é o gás natural. Por conta de quê? Também de um marco regulatório, certo? Porque qual era o grande problema do gás natural? Era você ter as adutoras de gás levando gás para as cidades. Né? Isso era um grande problema. Tá? Então, agora a lógica é um pouco diferente. É muito parecido com o GLP agora, só que com uma dimensão maior. Você tem o gasoduto, onde vem das jazidas de gás. O gás é liquefeito,
ele chama de GNL, gás natural liquefeito. E, através de carretas, de tanques criogênicos, eles conseguem levar esse gás líquido até as estações que ficam. Por exemplo, a cidade de Petrolina não tem adutora de gás da Copergás chegando lá em Petrolina. Mas Petrolina hoje tem rede de distribuição urbana de gás natural. E esse mercado praticamente tinha a dificuldade do investimento. Qual era o investimento para você levar essas adutoras para levar o gás para as demais cidades? Então, isso é uma coisa que está mudando, está criando o mesmo mercado que a gente tinha para saneamento, está criando um mercado para telemetria do gás individualizado. Você colocar nas indústrias, você colocar nos edifícios, você colocar nas casas. Isso aí é um mercado que também está em crescimento. E não existia esse mercado há 4 anos atrás, não existia nada disso aí. Percebe? E a gente tem integradores que trabalhavam com gás e começaram a também querer usar a tecnologia de telemetria para isso. O que é que não temos diferente de saneamento? Essa parte aí dos grandes medidores, aí existe um outro negócio chamado computador de vazão, que é um produto que a gente decidiu não fabricar. É um tipo de medidor, mas que não interessa botar fabricar, certo? Mas, fora isso, gente, esse mercado vai uma concorrência muito grande com o botijão de 13 quilos. As casas vão poder ter o gás encanado, gás natural encanado, diferentemente do que estava previsto há uns anos atrás, quando essa tecnologia não estava difundida. Essa tecnologia é muito recente, a difusão dela, né? E ela cria a possibilidade de um mercado. Então, houve uma forma de desregulamentar a venda desse gás no atacado, assim, no granel. E no Brasil tem muitas empresas novas, tá certo? Vão quebrar o monopólio das empresas estaduais de gás. A Petrobras já saiu de todas elas. A Petrobras não é mais sócia delas. Então, esse mercado é um mercado que está em evolução. Não é tão grande hoje quanto para o que eu faço. Não é tão grande quanto o de água, certo? Mas é um mercado em crescimento, certo? Então, é mais um mercado de IoT massivo em crescimento. E que tem muita grana, viu? Está previsto um investimento de 150 bilhões até 2030. Então, é paralelo com o saneamento. Isso aí. Nossa, foi surpresa, Fred. Achei que você fosse falar sobre as luminárias inteligentes. Eu vou falar, esse é o ponto importante da agenda, né? Luminária. Uma coisa nova, novíssima, o mercado de rastreamento de boi vai ser regulamentado no Brasil. E isso vai abrir possibilidades para muitas empresas. Isso aqui, a quantidade de dispositivos é um negócio assim, absurdo, de grande. Isso aqui, sim, é IoT massivo, certo? Nós temos produto para isso, que é o Racetrack. Esse produto ele está na fase beta ainda, ele não é um produto fechado ainda, porque só resolvemos tecnicamente ele muito recentemente. E aí a gente não está com o produto 100% pronto. Mas ele ainda precisa dos integradores, que a gente não tem os parceiros integradores, para fazer que tenha ligação com a fazenda e que consigam integrar isso no ERP do cliente, certo? Essa informação, onde o boi está, não é suficiente, não significa nada. Ele tem que estar correlacionado com o manuseio do gado e com as metas dele de ganho de peso, essas coisas tudo associado, doenças, enfim.
água, tem um monte de coisa que é associada à localização do animal. Não é simplesmente saber onde ele está, não. Isso aí tem... esse valor a gente ainda não está entregando, porque a gente não tem essas parcerias. Nós estamos montando isso, está buscando essas parcerias. Mas é uma informação novíssima, gente. Pouca gente tem essa informação que eu estou passando aqui a vocês, que esse mercado está sendo estruturado. Certo? Agora, eu vou compartilhar com vocês aqui um outro slide para a parte de iluminação pública. Iluminação pública. Hoje nós temos, no mercado de iluminação pública... Ô, Fred, não carregou, tá? Não ainda. Estamos vendo o antigo ainda. Não carregou ainda? Não, é que eu acho que você tem que tirar o compartilhamento e compartilhar de novo, porque você escolheu só aquela apresentação. Então, eu vou parar aqui e vou fazer um novo compartilhamento. Eu acho que agora foi, né? Agora foi. Nós temos atualmente um produto chamado Lume, que é um dispositivo de telegestão de iluminação pública. E temos um outro dispositivo chamado SFL, que também é para telegestão, mas é mais simples. Temos o Block Volt, que é um dispositivo para proteger a luminária, e o Block Amp é um dispositivo para proteger a população contra choques. O Block Amp é um DR. Nós fizemos um DR e fomos inovadores a fazer um DR. Acreditem se quiser. O que é DR, Fred? DR é um diferencial residual. É um tipo de relé que protege a você para levar choque. Muita gente põe no apartamento, no quadro, põe isso aí, até uma criança, a criança não botar o dedo na tomada ou enfiar alguma coisa, não vai morrer, que vai desligar a casa toda. Se o chuveiro elétrico der um vazamento lá, ele desliga. Então, é um dispositivo para proteger as pessoas contra eventuais choques elétricos, né? E nós não sabíamos que na iluminação pública eles não botavam DR no poste. Não tinha DR no poste. Poste de metal, eu falo. E, para nossa surpresa, esse produto não estava no mercado e a gente fez, e ele é um sucesso, esse produto. O produto realmente é um grande sucesso, porque não tinha esse produto. É um DRP68, ele fica no chão, na caixinha de passagem, antes do fio entrar no poste, passa por ele. Né? Um outro dispositivo que não tinha era o relé de sobretensão. Eu não vou passar o videozinho não aqui, mas eu só vou voltar aqui. Esse aqui, Block Volt. Esse Block Volt, a gente descobriu que as luminárias, que era para durar 12 anos, estavam queimando com 3 anos ou menos. Em alguns lugares, né? Em todo lugar não. E o que causava isso? Pois é, aqui em Recife, a rede é 220 volts, mas só que a rede lá do transformador é 380. Quando o neutro flutuava por alguma razão, ou por oxidação, ou por cortar o cabo, ou qualquer coisa que valha, aparecia lá nas luminárias, aparecem 380 volts, às vezes 440 volts aparecem na luminária. E o que acontece com a luminária? Queima. Porque as luminárias têm um DPS para protegê-las, mas o DPS só protege surto de tensão, um raio que caiu, uma chave que conectou, um motor que partiu. Ela funciona bem. Mas uma tensão de 380 volts em cima da luminária, que é 220, que aguenta até 260, ela queima. Então, a gente descobriu que não existia um relé de sobretensão. E aí nós fizemos um relé de sobretensão, mas que se adapta na luminária. Então, no lugar do relézinho, eu encaixo o Block Volt e depois eu encaixo o relé em cima dele. Ele fica como se fosse um adaptador. Ele conecta um no outro, pronto. A partir dali, se a tensão da rede passar de 260, ele desliga a luminária. E a tensão da rede pode chegar a 500 volts, que não vai queimar mais a luminária. Quando a tensão volta para o normal,
abaixo de 250, ele religa a luminária automaticamente. E, com isso, evita a queima de uma luminária nova, que era para durar 12 anos, estava durando 3 anos. Agora, e pior que isso, minha gente, o fabricante não dá garantia, né? Claro que não vai dar garantia. Se a luminária queimou por sobretensão, como é que ele vai dar garantia? Então, isso virava, quer dizer, o município investiu nas luminárias de LED, mas o payback ia acontecer com 10 anos. Antes disso, foi para o prejuízo. Então, em todos os lugares que eu fui, um monte de luminárias queimadas. Porque não tinha uma solução como essa. Então, esses são 2 dispositivos. Já o Lume, ele é um dispositivo que ele é dotado de um rádio LoRaWAN, um GPS, ele se autolocaliza, um rádio Bluetooth para pegar BLE na via pública, um sensor de luminosidade que também pode funcionar como fotocélula, se quiser, ele acende e apaga pela luz do sol. E tem uma agenda de comandos que você pode programar os comandos de ligar, desligar com horário, dimerizar a luminária, que as luminárias de LED você pode dimerizá-las. Você pode dar comandos individuais ou em broadcast, que é uma coisa que a rede LoRaWAN permite, que você dê um comando em broadcast. Então, você quer acender um grupo ou apagar um grupo, você dá um comando, acende todas e apagam todas ao mesmo tempo. Não é uma rede mesh que você vai comunicando em cadeia, não. É um comando que vai simultaneamente em cima de todo mundo. E todos os dispositivos, todos eles têm um medidor de energia, que agora, a partir de 2024, esse medidor de energia já tem uma portaria própria para fazer a certificação desse medidor, e as distribuidoras de energia vão ser obrigadas a aceitar a medição do consumo da luminária pelo medidor e não mais por estimativa. Ou seja, o que é que ela faz hoje em dia? Ela pega a potência da luminária e diz que ela fica 11 horas e 20 minutos acesa por dia. E ela multiplica isso e calcula a conta. Aí, meu amigo, você não tem ideia da divergência que isso causa. Só para exemplificar, numa das conferências que foi feita aqui em Recife, a concessionária teve que devolver 6 milhões de reais. Numa conferência. Por quê? O método por estimativa, se você não tiver um cadastro atualizado, tá certo? Como você vai dizer que é ou que não é? Então, esse caminho vai ser substituído pela telegestão de iluminação. Porque o mercado, esse é o mercado em crescimento, é o que massivo. É o carro hoje, é o carro-chefe da Bottom-up, esse produto aí. Temos aqui a topologia da rede, tem a rede LoRaWAN, American Tower, que cobre a cidade toda, tem os postes, cada poste tem 1 ou 2 luminárias, ou mais. Cada luminária tem um dispositivo desse, de telegestão, e é automático. Quando você coloca ele na luminária, ele aparece automaticamente na plataforma, no lugar onde ele está, e a plataforma é capaz de dizer a potência da luminária, levantar todos os dados dela automaticamente no cadastro. Essa plataforma a Bottom-up tem. É uma das poucas plataformas que nós temos, essa é uma delas. Além da iluminação pública, como cada dispositivo desse tem um sensor de Bluetooth, então você pode colocar beacons de Bluetooth na via pública e fazer localização de objetos, pessoas, animais, equipamentos, o que você quiser, porque esses equipamentos vão ser rastreados pela iluminação pública e não pelo GPS próprio. Poucas empresas estão nesse nível. Eles estão rastreando os colaboradores para garantir que foi feita... Mas eles já usavam o GPS nos carros. Ah, tá. Já usavam. Mas a questão aqui é o seguinte, é porque a maior parte dos municípios ainda está trocando luminária de vapor por luminária de LED.
Algumas delas já colocaram telegestão, mas colocaram telegestão em 20% das luminárias, 30% das luminárias. Eu estou falando no mercado quando todas as luminárias estiverem conectadas. Isso é uma tendência sem volta. Então, esse é um dos maiores mercados de IoT em crescimento hoje no Brasil. Mas quando você coloca lá nos desenhos, né, a caçamba, uma arma, as pessoas, essas concessionárias vão começar a alugar essa rede para... Eu acho que principalmente as PPPs, né? As PPPs, que são as parcerias público-privadas. O que eu vejo aqui é até uma sinergia entre as secretarias, porque imagine isso aí na SDS. Secretaria de Segurança, tá? Os policiais estão em campo. Tá? Então, você saber que o policial está onde ele deveria estar, por exemplo, ou o armamento dele tiver alguma forma de rastreio. Essa tecnologia permite que eu bote um beacon no cabo da arma, dentro do cabo da arma, e onde essa arma tiver e tiver um poste com a telegestão, ele vai saber onde essa arma está. Isso aqui é uma tendência. Essa primeira camada já é um mercado imenso, essa dos dispositivos Lume. A camada que vem depois, aí sim é que é IoT massivo, gente. Aí é coisa para uma quantidade absurda de dispositivos. A gente está falando de uma quantidade assim, absurda de dispositivos. Né? O cara na bicicleta dele. Hoje, muita gente bota rastreador na bicicleta e coloca rastreador na bicicleta. Certo? Mas o que acontece? Os rastreadores, os beacons de BLE, hoje eu tenho uma tecnologia que é fantástica, que está sendo usada pela Apple e também pelo Google, que é o seguinte: todos os aparelhos de celular, todos eles, que tanto Android como iOS, eles têm, os aplicativos têm a possibilidade, eles podem usar o receptor de Bluetooth aqui, ficar ligado, subligado, ou seja, só o receptor. Então, por exemplo, todo mundo que tem um WhatsApp, todo mundo tem um WhatsApp, tá certo? Então, o Google e a Apple tem um beaconzinho que você bota em qualquer coisa, e se tiver um telefone por perto, você rastreia esse negócio onde você estiver, usando a conta do cara, de quem está com o telefone. Não, vocês sabiam disso? Pois já existe, Thelma, uma empresa... É o AirTag, né, Fred? Isso. Não, eu sabia da questão, os beacons dentro do varejo já considera esse receptor do Bluetooth, né? Para fazer as comunicações, quando a pessoa passa na frente, a contagem. Você está falando de um receptor de Bluetooth feito esse o AirTag... aqui, né? Um receptor de Bluetooth feito esse aqui, colocado lá no lugar. Eu estou falando que o seu celular, Thelma, esse celular é Android ou iOS? Android. Android. Pois bem, você estiver em algum lugar e tiver um beacon desse pulsar, ele vai passar pelo seu celular e vai embora, porque você autorizou isso quando você instalou o aplicativo. Rodrigo quer falar. Vamos lá, Rodrigo. Não é. Essa é uma estratégia que eu julgo draconiana, né? Porque, no final das contas, você assina lá o termo de uso do sistema operacional e você funciona como um ponto, como um nó para essa rede de dispositivos e sensores. A Apple vende hoje esse AirTag, hoje 3 deles custam R$1.200. Né? É caro ainda para o consumidor final, né, Fred? Então, assim, a Samsung tem essa opção mais barata, mas ainda numa situação que não vale a pena. Hoje é comumente usado na indústria de pet, né? Então, você tem coleiras onde você coloca o beacon. No Brasil não funciona porque a gente sabe que majoritariamente são 90% hoje dos smartphones são Android. Mas nos Estados Unidos é muito comum, o pessoal espalha a AirTag em tudo que é canto. Agora, eu estou numa região onde está passando um dispositivo AirTag na minha frente, eu estou funcionando ali como um ponto de acesso. E eu não sei disso.
Ou pelo menos assim, Rodrigo, aí das pessoas... a gente entra num conceito de Web3, de estrutura descentralizada, infraestrutura descentralizada, né? Agora você entende por que eu sou tão fã desse modelo. Porque eu não concordo. Eu venho do mercado, que é um mercado centralizador, né, dos dados, que é onde está a Apple, onde está o Google, e é onde você percebe que existe um movimento global onde a centralização da informação, né, passa a ser questionada. E aí você... Perdão, Fred, só porque é um tema que me interessa demais. Cara, veja, de forma análoga, só que com a simples diferença. Quem explora a iluminação pública de uma cidade tem uma capilaridade absurda dentro dessa cidade. Então, se ele fez o investimento de colocar telegestão em todas as luminárias, ele vai ter a possibilidade de coletar beacons dentro da rede dele. Então, esse é um negócio fantástico, porque ele vai ter isso como receita acessória. Perfeito. Agora, não aí quer ele dizer... dono da infraestrutura, né? Ele investiu na infraestrutura. Não quer dizer que ele vai chegar e vai oferecer o bico, não. Você tem uma empresa, que você é um integrador, você quer usar essa tecnologia na cidade do Recife, por exemplo, tudo bem, você tem um serviço no Recife e que só vai funcionar nas luminárias da cidade do Recife. É uma tecnologia que atende àquela rede especificamente. Então, você coloca, por exemplo, deixando claro que eu só não concordo com o posicionamento no idoso, porque Apple. se ele sair pela rua, ele vai ser rastreado, essas coisas. Não, só meu posicionamento aqui é que eu discordo do posicionamento da Apple em relação ao rastreamento usando o telefone do cidadão. Esse modelo que você está trazendo, eu achei fantástico, fantástico. Pena que eu não tenho uma Apple para fazer o negócio. Não, brincando agora. Então, iluminação pública é uma área que, inclusive, tanto o medidor ultrassônico de água como esse dispositivo são dispositivos de alta escala. Gente. Agora, veja, a minha capacidade de produção ainda é longe, né, de qualquer coisa. Você veja que eu vou fabricar 300 mil dispositivos por ano. Se você parar para pensar, é nada, né? É nada. É nada. Se você parar, assim... Mas para a realidade da gente, é massivo, né? É uma coisa massiva. Mas se você pensar 300 mil medidores de água, não é um número. Fred, quanto desses dispositivos vão estar a ser compatíveis à LoRa? Desses 300 mil que você está produzindo? Se seguir na linha que eu estou pensando, eu acho que uns 80% vão ser LoRa. Gostei. 80%. Muito bom. Eu digo isso porque o LoRa está concentrado nas grandes cidades e a maior quantidade de dispositivos está nas grandes cidades. Então, por isso que eu fiz essa conta aí. Mas a nossa aposta é que, principalmente no agro, hoje existe uma concentração nas grandes cidades, mas a tendência é que o LoRa, ele, justamente até pelo perfil, pela característica do protocolo, ele passa a ser uma ferramenta importante para a última milha, né? Principalmente no agro. Esse eu não tenho dúvida nenhuma disso. Isso aí você acabou de falar, tanto que os nossos rastreadores de boi, eles são LoRaWAN. Todos são LoRaWAN. Eles vão ser LoRaWAN. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Nós temos também esse rastreadorzinho aqui, chamado Rasteiner, que é rastreador de container, que também é LoRaWAN, só que a gente utiliza um GPS de baixíssimo consumo chamado Cloud GPS, certo? Que é baseado na tecnologia da Centec. Então, o solver do cálculo da coordenada é feito em cima, certo? Agora, então, na área rural, eu tenho certeza que é a melhor solução. Tanto, eu vejo assim,
não dá o LTE, não vejo como as concessionárias vão conseguir. Eu não sei quem vai fazer esse investimento, mas o LoRa dá para o cara fazer o investimento. Perfeito. Muito bom, muito bom. Pessoal, temos mais 8 minutinhos aí. Então, Gente, Fred, quer falar algo que você que você contemplou para falar? Prioriza esse tema. o que eu me posicionei assim, ser totalmente aberto. Eu sou um fã de tudo sobre IoT, certo? E valorizo muito o que você faz, Thelma, e esse trabalho aqui. Então, estou assim, aberto a um contato com a Bottom direto mesmo, visceral com a gente aqui, não está tendo nenhum filtro com vocês, para mostrar qual é a estratégia de uma pequena indústria, tá? De IoT no Brasil. Mas eu vejo, sinceramente, que essa janela de oportunidades do IoT, ela nem começou ainda. Nem começou. Nem começou. A gente, às vezes, pode estar até um pouco desgastado, ou achar que é muito... não acontece, mas ela, depois da pandemia, então, acho que ela ficou muito evidenciada. Tem que um dos cuidados, assim, a questão do IoT ser massivo, aí o cara, qual é o nível de investimento que o cara vai fazer, estou falando do teu cliente, né? Por isso que a Bottom não entrou nessa onda de hardware como serviço, porque a gente não tem capital para fazer um negócio desse. A gente não tem. Então, a gente prefere ter um trabalho com os integradores que trabalham regionalmente, e aí a gente consegue capilaridade. Porque se dependesse de um produto que eu tivesse que entregar tudo de ponta cabeça, talvez, assim, no segmento que a gente estava conversando antes, no segmento de indústria, onde você está lá no chão de fábrica, está tudo ali, pode ser que seja isso, né? Mas não é o forte da Bottom Up, não é a indústria 4.0, porque, pelo que vocês viram aí, eu estou focado mais nas utilities, iluminação pública, as coisas que tenham algum tipo de investimento que esteja acontecendo, circulando algum dinheiro forte, né? A indústria tem isso, mas também você tem que ter outro tipo de oferta de serviço, tem muito mais valor agregado. A gente teve consultas aqui, foi até oriunda aqui do Tudo sobre IoT. Smart Save, né? Ele está aqui. Sim, é o Rogério, ele não está aqui Rogério, agora. ele é um cara altamente experiente nessa área de indústria, tem coisas que têm sinergia com a Bottom Up, sensores que a gente tem, tá certo? Mas eu estava mais, até então, estava mais na camada de transporte da informação. Eu estou entrando em sensor. Eu considero que o hidrômetro é um sensor. Aí eu vou fabricar o hidrômetro. Hoje eu tenho um produto que é um medidor de energia trifásico, monofásico, bifásico e trifásico, LoRaWAN. E a gente vai ter ele LTE também. Certo? Que foi uma demanda. A gente fez um produto de alto valor agregado e resultados. Esse subproduto foi um medidor de energia para fins gerenciais. É um medidor gerencial, onde você está fazendo qualidade de energia e também está fazendo a parte de consumo de energia por setores de uma fábrica ou uma empresa. Tá bem, a pergunta aqui do Emílio. Emílio, vou puxar a sua orelha, que você sempre está no chat, a gente quer ouvir sua voz, hein? Ele quer saber se você considera gateway LTE privado. Gateway. LTE privado. Detalhe, um gateway o quê? LoRaWAN, LTE? Emílio, quer falar? Fala aí, Emílio. Cadê? Eu acho que ele deve estar falando para as redes privativas. LoRaWAN ou LTE mesmo? É que eu acho que eu não sei o que acontece. Emílio, a gente tem que ver. Ele está com o áudio aberto, ele não consegue falar. Ele já teve essas questões. Então, Mas acho que depois chama no privado. Vamos colocar lá no ele grupo para apareceu aqui. explorar mais. Por exemplo, nós não tínhamos, até então, eu só fazia o end device, né?
Então, nós tivemos que fazer um repetidor LoRa P2P, LoRaWAN. Por quê? Porque muitos condomínios que estavam usando a rede da América Tal tinham áreas de sombra interna, como shopping center, condomínio residencial. Aí fizemos um. Só que a parte P2P, não está universalizada. Então, só atendi os meus dispositivos. Né? E agora eu estou fazendo um repetidor LoRaWAN, certo? Ele é um lado LoRaWAN e o outro lado LoRaWAN também. E vai sair, agora eu acho que abriu, não foi ele? Opa, está me ouvindo agora? Agora está te ouvindo. Não, tudo bem. Não, é assim, você mencionou bastante os LPWAN, mencionou que também tem as soluções para Narrowband IoT, HTM, etc. Mas, assim, em relação ao LTE privado, você entende que é um mercado interessante ou não? Não, eu não consigo, eu não fiz essa leitura ainda. Não, essa leitura, não é? Eu não sei se você consegue ser competitivo. Eu tenho que fazer uma coisa que você seja competitivo. E não entrou no meu radar não. Você talvez esteja perguntando por alguma razão específica, né? Porque, assim, tem uma tendência para esse mercado que pode ser utilizado, por exemplo, no agro, né? Você mencionou o agro com LPWAN, mas ele é um mercado que pode ser usado no agro, na indústria também, é um mercado que também pode ser usado, né? Eu vejo que, nas palestras que eu faço, eu vejo que tem bastante interesse do pessoal nesse LTE privado, né? Claro que, eventualmente, o problema é o custo, claro, né? Quando você vê o custo que isso representa, né? Quais são os produtos de referência nesse mercado? Não, na verdade, o que é a rede GSM, que aí você habilita o CAT-M-NB, mas privado, privativo, né? É isso. Sim, vou dar minha opinião, Emílio. O que o governo tem incentivado e que as grandes integradoras estão trabalhando, inclusive a gente tem pessoas no grupo que tem projeto, eu acho que você pode até questionar por lá, mas é em cima do 5G. Justamente porque para o 5G se ampliou a oportunidade. Para o LTE, era mais foco para ISP. Então, o ISP ele buscava cobrir uma determinada região, né? Então, uma cidade que ele já atuava. Agora, a legislação no NR, que a categoria do 5G tem um nome horrível, né? New Radio, mas é a categoria do 5G, o governo já estruturou. Então, a gente tem uma facilidade, a gente, que eu falo, quem quer operar, de buscar essa licença com a Anatel para ambientes privativos. Então, tanto shoppings, indústrias e o agro tem a divulgação está sendo nessa linha. Para o LTE, ficava mais para o SP. Entendi. Isso eu tinha ouvido também, Emília, sobre essa questão do 5G privativo. Isso é uma tendência que está se estimulando muito isso, né? Isso eventualmente teria, não sei, talvez você queira colocar isso na sua linha também, não sei. Eu agradeço. Essa seria a questão, basicamente. A gente não tem hoje, industrialmente falando, a gente não está preparado para isso. Mas o máximo que eu cheguei agora foi num gateway. Então, ano que vem, a gente vai ter, a Bottom vai também fabricar gateways LoRaWAN, tá certo? Com backhaul, tanto Ethernet como backhaul 4G, tá certo? Isso é uma possibilidade que a gente já vai fazer o repetidor LoRaWAN. Então, o repetidor LoRaWAN, tá certo? Ele ajuda a quem tem uma rede, claro, ele é bem mais barato do que um gateway. Então, você pode fazer uma extensão para cobrir uma área de sombra, para densificar. Ô, Fred, vamos homologar esses gateways na Helion? Vamos sim. Vamos. Eu já recebi. Conta aí, Rodrigo. Acho que vale a pena. Tem gente nova aqui, dá uma geral sobre o que é a rede Helion, né? Como que a gente define. Para quem não sabe, é uma rede também conhecida como Helion, está dentro da categoria LPWA. Perfeito.
A gente está falando de uma rede descentralizada, uma rede hoje que tem uma cobertura global com cerca de 180 países e mais de 77 mil cidades. Aqui no Brasil, a cobertura ela está nas grandes cidades, né? Mas a gente vem fazendo um esforço justamente para poder atender regiões onde a gente sabe que tem uma carência maior de cobertura, especialmente o agro. A Helium ela nasceu com um propósito conectado à Web3. Não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, mas é justamente um modelo que ele é estruturado e pensado para poder funcionar de forma descentralizada. Ou seja, eu consigo ter um gateway, o Fred ele pode desenvolver esse gateway. Esse gateway ele é homologado pela Helium, ele passa a se integrar à rede e qualquer pessoa pode comprar esse gateway e passar a ser um nó nessa rede descentralizada, né? O bacana da Helium é que o investimento que você faz para ter um gateway hoje, tá? É um investimento bem menor do que você faria num modelo de rede privada, tá? Existe uma tendência hoje de você buscar outras alternativas do que simplesmente investir em CAPEX e colocar a sua própria rede. Então, a Helium ela acaba funcionando muito bem para essas aplicações, né? Ela, de certa forma, ela atua para e passo aí com o modelo que a ATC propõe de rede neutra, né? Então ela corrobora de forma geral aí, perdão, deixa eu só, perdão, gente. Ela corrobora o modelo de ter uma rede neutra, né? Onde você consiga expandir a sua área de cobertura. Nós usamos um termo que é a democratização da rede neutra, né? É a forma de você levar a conectividade a regiões onde você não tem, onde não existe interesse econômico inicialmente para poder viabilizar essa rede nesse local, e a gente consegue hoje, através de um modelo, desse modelo, viabilizar essa conectividade, né? O grande barato da Helium é que ela se propõe a ser uma rede onde você consegue integrar vários players. Então, tá difícil hoje, hein, gente? Você consegue viabilizar a integração de vários players. Então, a própria Bottom-up, por exemplo, como um fabricante de hardware, no momento que ela está habilitada a desenvolver um gateway, ela pode viabilizar esse gateway dentro dessa rede, né? E passar a ser mais um fornecedor dessa rede, viabilizando a expansão da rede como um todo. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui já ouviram falar de Helium, né? Ou não, Thelma? Levanta a mãozinha, pessoal, aí, mas levanta a mãozinha em resposta aí para o Rodrigo. Vou dar um exemplo. A gente está fazendo nesse instante, nós mandamos um gateway para o Fred, para ele homologar esses dispositivos, certificar a rede. É uma rede LoRa, né? LoRaWAN. Então, o que a gente precisa garantir é que o dispositivo dos fabricantes locais eles estejam elegíveis ou estejam habilitados para que eles falem com essa rede, né? Os ensaios que a gente tem feito com alguns fabricantes, eles têm sido muito positivos. Então, é muito simples você subir hoje um dispositivo nessa rede. Sem muito esforço, você consegue ter um dispositivo desse falando Helium tranquilamente. Então, a gente vem apostando bastante nessa estrutura, e o objetivo agora é trazer o máximo possível de fabricantes locais para que eles possam considerar a Helium como mais uma alternativa de rede entre as outras redes que estão disponíveis hoje no mercado. Rodrigo, os gatos você tem indoor e outdoor, né? Tem os dois, né? Exatamente. O outdoor, hoje, um gato dos seus fornecedores, custa quanto? Um gato outdoor? Cara, você sabe que o modelo vem mudando muito, né? A CID, que é um dos nossos parceiros, ela acabou de lançar, inclusive em Miami agora, vocês devem ter acompanhado, Miami teve um summit de IoT da LoRaWAN, e
E o interessante é que eles lançaram um modelo de hardware as a service. Então, assim, o investimento no gateway, cada vez mais no hardware, ele é pequenininho, e eles estão começando a cobrar pelo serviço. Então, só para você ter uma ideia, lá na China, preço FOB, tá? Lá na China, hoje, um gateway da Seed, ele sai por $99. Aí você paga pelo serviço, $99, vamos colocar aí mais impostos, próximo de R$ 1.000. 1,7. Isso, próximo de R$ 1.000, considerando o dólar de hoje. E aí a outra parte fica pelo serviço. Então, você ativa esse gateway pela SenseCap, né, pelo sistema deles, e aí você paga uma trimestralidade ou você paga um lifetime pelo serviço que eles prestam. Então, a gente vem percebendo essa mudança, essa característica, né, no perfil de fabricantes, de cada vez mais usarem dessa estratégia de locação do hardware ou agregar o serviço como uma fonte de receita, né, e não ficar só no hardware. Aí você consegue, principalmente nessa fase inicial, onde a rede precisa ser testada, precisa ser utilizada, você garante que as pessoas, que o mercado enxergue isso como uma alternativa, né, porque é um hardware relativamente barato. Uma pergunta. O backhaul desses é Ethernet e Wi-Fi? A Seed, por exemplo, esse gateway que eu mandei para você, o backhaul dele era Ethernet e Wi-Fi. Tá? Agora ele já tem a opção, nessa versão M2, que é a versão que eles estão vendendo, que eles anunciaram agora, ela já conta com um backhaul de SIM card. Você consegue ter um SIM card. Inclusive, eles fizeram algumas parcerias em alguns países, nos Estados Unidos e na Europa, e esses gateways já estão vindo com SIM card. Né? Então, o cara ele não precisa fazer absolutamente nada, ele só conecta na tomada. Esse que custa $100? Não, esse custa 140, mas você tem o serviço... Hoje, o nosso gateway, se tivesse lançado hoje, com backhaul, com SIM card, ele custaria R$ 1.200. Para o teu? Sim. Preço consumidor? Preço final. Super competitivo. Não, o Fred não vende para o consumidor final, é para o integrador. Não, consumidor final é o integrador, você está certo. É o cliente final, o cliente, o integrador. O Fred, quando você fala SIM card, é o eSIM, né? Não, é assim. Inclusive, você tem que ter um contrato com a operadora, né? Então, eles trouxeram essa novidade, o que é muito legal. Então, vai facilitar demais. Quando a gente falava no início da Helium, a gente fala, um gateway, esse gateway que você está com ele chegou a ser negociado pela BR-DOT, a unidade a R$ 6.000, e tinha fila de espera. Porque dava retorno. A remuneração passiva, o HNT, estava valendo muito, que é essa operação financeira, né? Era uma operação financeira. Acabava funcionando como uma negociação, uma opção financeira de renda passiva. Exatamente. Pessoal, vamos então encerrar. Tem bastante coisa acontecendo aqui no Tudo sobre IoT, tá bom? A gente continua com a série Diversidade ou Equidade. Então, quem tem casos práticos, traz para a gente. O Fred é a liderança da Jaqueline Paiva. O Fred, inclusive, vai estar com a gente. Ele tem dentro da fábrica uma surda e muda trabalhando e um autista. Então, quem tem políticas disso da empresa, quem contrata esse povo que a gente classifica, que a Jaque classificou, né, como os minoritários e quer falar, ou quem já sofreu preconceitos, como que aconteceu, traz para a gente, vamos participar da live, é uma ação realmente social, uma série de 3 lives, a gente fez uma em março, vai fazer uma em abril e uma em maio, tá? O nosso Master Things próximo, a gente vai falar sobre robótica, metaverso, aplicação na saúde, e também vai falar sobre a inauguração de um novo centro tecnológico, e também para abril, a gente vai falar sobre cloud.
Plataformas de mercado pediram para a gente trazer sobre as mais famosas, a gente vai trazer sobre a AWS, tá? E depois a gente vai trazer a Azure e, novamente, a gente está organizando as reuniões de acordo com os pedidos de vocês. Então, se organiza. Abril é um mês que tem 2 feriados. É super gostoso esse bate-papo, a gente ficaria horas, né? Se não fosse a família chamando aqui para jantar. Então, quero agradecer a todos que participaram, hoje o povo foi pontual. Se conectem entre vocês, não dependam desse encontro, as sinergias, a gente quer incentivar a sinergia sem o nosso envolvimento, tá? Fred, obrigada. O Fred tem muito mais coisas para falar, não deu tempo dele falar tudo, mas, claro, ele vai fazer o encerramento, fica à vontade. Não, eu queria novamente agradecer, pedir desculpas a vocês, porque eu não tenho conseguido participar, mas não quer dizer que eu estou desatento ao que está acontecendo, né? E também continuo aqui à disposição de todos vocês. A Bottom-up é uma empresa que, pela natureza minha e do meu sócio, como professor que fui, e a gente é sempre aberto ao diálogo, à cooperação. Então, vejam a apresentação como uma forma de contribuição e nós estamos como indústria e como pessoa aqui aberto a todo mundo que faz parte desse time aqui do Security. Obrigada, Fred. Eu acho que é isso mesmo. Thelma, deixa eu só dar um recadinho final. Só um recado rápido. Enfim, em relação à Helion, para quem tem interesse em contratar a Helion como rede, hoje você consegue comprar a rede Helion, você consegue negociar a rede Helion com a Datelo. A Datelo é o primeiro MVNO habilitado para poder negociar a Helion como rede, tá? Como rede neutra. Então, se vocês tiverem interesse na aquisição da rede, né, em negociar a rede, negociar a cobertura, tal, eles estão super habilitados para poder negociar com vocês, tá? A gente fica muito mais no back-office, atuando muito mais na parte da gestão da rede e no roadmap de produto da Helion aqui no Brasil, e as negociações da rede a gente tem realizado junto aos MVNOs de mercado, tá? Um recadinho aí para quem quiser conhecer mais, a Datelo está habilitada para isso. E quem é aqui do grande centro da região metropolitana e quiser conhecer de perto essa parceria da BRDOT com a Datelo /Parlaco, pode encontrar a gente presencialmente, dia 14 de abril, lá no Polo Digital de Mogi. Legal. Tá? Um evento gratuito. A gente vai anunciar, assim que tiver os links de inscrição, mas também outra forma da gente se encontrar presencialmente. E vamos ver se agora, se em maio a gente faz um Master Things híbrido, né? Para a gente se encontrar também presencial, começando pelo São Paulo. Depois a gente vai para Recife, tá, Fred? E Roberto organiza aí no Rio de Janeiro. Boa noite, obrigada a todos. Tchau, tchau.